Conseguiu? Começar então? Aham. Eu acho que... Não sei. Pode, gente. Já tá Então tá, vou assistindo, pode começar. Boa noite a todos. Meu nome é Hélio Tavares. Estou cursando Engenharia de Produção aqui na UFCJ. Atualmente estou no 5º período. E antes de começar, eu gostaria de esclarecer que vai poder entrar aqui na sala do Meet. E eu peço ao pessoal que entrar aqui na sala do Meet, por favor, desligar os microfones. E qualquer dúvida que tiver, pode mandar dúvidas aqui no chat do YouTube ou do Meet, que a Letícia ficará responsável por pegar essas dúvidas e depois passar ao Thiago. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Thiago por ter aceitado o convite, disponibilizado um tempo, então muito obrigado, Thiago. E a gente achou interessante a gente começar conversando, falando um pouco da sua trajetória, que você foi aluno aqui da UFCJ, de Engenharia de Produção. Então, começar você falando de sua trajetória, desde a UFCJ até onde que você está aqui hoje. Perfeito. Boa noite, pessoal. Como o Hélio falou aí, eu sou o Thiago Lombardi Rezende. Eu tenho 25 anos. Eu sou natural de São João del Rei, né, uma cidade que fica aí a UFCJ. E fui aluno também da Engenharia de Produção. Entrei em 2014 e enfim, cursei esses 5 anos de Engenharia de Produção bem intensamente. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as minhas experiências na faculdade, os projetos que eu participei. E após o curso, né, eu fiz um estágio em Lavras, na Magnete Marelli, uma indústria de amortecedores na cidade de Lavras, né, bem próximo de São João. E atualmente eu trabalho na Stone, empresa do mercado de pagamentos, do mercado financeiro e de tecnologia, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, contando um pouquinho mais das minhas experiências na universidade, né, eu acho que eu tive a sorte, assim, e o privilégio de participar de várias atividades, assim, extracurriculares, né, então, assim, tive uma experiência gigantesca no Movimento Empresa Júnior, no qual fiz parte durante 4 anos, né, então participei de várias instâncias, desde da empresa júnior, também fui presidente do núcleo das empresas juniores da UFSJ, então tive muito essas interfaces assim com diversos cursos, diversos coordenadores, e isso foi muito legal, que me deu uma visão bem ampla, assim, não só da engenharia de produção, mas também do mercado de trabalho como um todo, né? Também tive algumas participações em monitoria, no centro acadêmico, também fiz parte durante 2 anos, em alguns projetos assim com os professores, seja de iniciação, ou seja projetos acadêmicos mesmo. Por exemplo, dei aula de xadrez durante 2 anos, eu acho, em umas escolas públicas junto a um professor de estatística. Enfim, eu acho que foram diversos projetos, vertentes que eu pude participar, assim, que me ampliaram muito a cabeça e me ajudaram muito na minha formação também. E é isso, assim, acho que de apresentação, acho que é isso. Ah, bacana. Jonas, desculpa, Thiago, a gente separou algumas perguntas e agora eu vou estar elaborando elas para você e a gente vai tentar dar uma ideia, uma dinâmica, algo mais fluido ao nosso bate-papo, beleza? Aí quero que você vai contando realmente. Você falou um pouco pra gente de alguns projetos que você participou e vi, igual você falou, do xadrez até extracurriculares da UFCJ. E ao longo da sua jornada até onde você está hoje, quais dessas atividades assim mais te chamou a atenção no momento que você olha para trás e fala, poxa, isso fez a diferença ali, ou eu ter participado da empresa júnior, do movimento júnior, fez a diferença em tal situação? O que você traz para a gente nesse sentido das suas experiências ao longo da graduação? Legal. Eu acho que assim, cada experiência ela contribui de uma certa forma, né? Então, por exemplo, assim, a empresa júnior, eu acho que foi uma grande experiência, assim, que eu entrei já no primeiro período, acho que era a segunda semana, eu já estava fazendo inscrição para poder
participar da empresa, né, no processo seletivo e tudo mais, e mesmo sem saber nada, sem saber de fato ainda o que era o curso, então, assim, nas primeiras semanas, questão de cálculo, de não sei o que, aquela coisa que você estava bem preso no ciclo básico, assim, e eu já fui tentando expandir um pouco, justamente para eu poder ver o que o curso representava. Então, a empresa Júnior teve essa participação muito especial no início, que foi me mostrar de fato as possibilidades que eu teria dentro do meu curso, assim, mesmo estando ainda no primeiro período. Então, foi muito importante nesse sentido, assim, para eu já entender e contribuir mais com uma questão motivacional também, para eu continuar no curso e sabendo já dessas possibilidades de atuação, dessas possibilidades de conexão que eu teria mais para frente. Né? Então, assim, e mesmo assim, teve essa importância inicial, mas também teve uma importância muito em questão de formação, né? Eu fiz parte da empresa Júnior Agrobio, não sei se todos conhecem aqui, mas é uma empresa Júnior multidisciplinar, voltada para a área agropecuária e ambiental, enfim, a gente tinha pessoas de vários cursos, né? Então, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, tinha a galera da zootecnia, né, que era o principal, tinha gente de arquitetura, de jornalismo, enfim, tinha pessoas de vários cursos, e foi uma experiência muito legal, assim, pra gente sair um pouquinho fora da caixa, cara, você não vai trabalhar só com engenheiros, ou só com uma determinada profissão no mercado de trabalho. Então foi uma experiência muito legal de pegar várias visões diferentes, várias formações diferentes, e a gente tentar canalizar aquilo ali sempre para um mesmo projeto, para o mesmo serviço que a gente ia prestar. Então, várias cabeças pensantes ali com um objetivo único. Então, essa visão macro, assim, né, essa visão generalista mesmo, acho que foi bem legal da gente ter esse contato. E quando eu, né, continuando no Movimento Empresa Júnior, quando eu participei da instância do núcleo, né, que era o órgão representativo na universidade, né, então a CENG, que é a Central de Empresas Juniores da UFSJ na época, né, hoje, enfim, já passou por algumas reestruturações, mas na época, no Movimento Empresa Júnior, o núcleo tinha uma presença muito forte. Então, eu trabalhei, como né, eu estava na presidência, eu trabalhei muito com a parte expansionista do movimento. Então, tive muitas, assim, eu lembro que eu fiz um projeto muito legal de reunir tive uma reunião com cada coordenador de cada curso da FSJ, na época eram 45, se não me engano. E, enfim, fui para os outros campos da universidade, né, tipo Ouro Branco, Sete Lagoas, Divinópolis, os que eu não conseguia ir por conflito de agenda, eu fazia reunião online, na época que a gente nem sabia muito mexer em Meet, né, enfim, não tinha pandemia, então tudo isso foi aprendizado, então esse contato com todos os cursos, acho que me deu um empoderamento muito legal e uma questão muito boa de negociação, de vender uma ideia. Né? Então, ali eu estava vendendo o Movimento Empresa Júnior para um professor de um curso que talvez não imaginasse. Por exemplo, a gente teve uma reunião muito legal com a coordenadora do curso de Medicina de São João. Então, assim, medicina, sei que é empresa júnior, nada a ver. Então, assim, como que a gente constrói um argumento, como que a gente constrói um pitch, apresenta o movimento como algo interessante para o curso também. Então, foi um negócio muito, muito legal, assim, de negociação mesmo, de adaptação de discurso, que eu acho que o Movimento Empresa Júnior me trouxe bastante, assim. Quando eu estive à frente do centro acadêmico, né, do CAEPRO, né, eu tive, no primeiro ano eu fiquei como suplente, depois como tesoureiro, algo assim. E, né, porque eu acho que cargo, essas coisas, acho que é mais a questão burocrática mesmo do negócio, mas acaba que a gente faz um pouquinho de tudo, né. E aí no centro acadêmico, acho que eu tive muito essa questão também de pensar em como que a gente tinha muito essa cabeça de como fazer com que o curso se enxergue como um curso unido, assim. Então a gente tinha essa muita preocupação. Então a gente criou muita coisa de um moletom, caneca, não sei o que, vários itens, artigos, no sentido de você, cara, criar um símbolo, uma simbologia para aquelas pessoas se sentirem parte de um grupo. Então acho que tudo isso era pensado, assim, né? Tipo, o centro acadêmico, beleza, a gente tinha as partes burocráticas também de fazer debate com o coordenador, ir nas reuniões de colegiado, não sei o que, tinha toda essa questão, mas a gente também teve muita essa preocupação por ser um curso novo e um curso que às vezes não tinha tanta interação, a gente falou, cara, vamos fazer isso que eu acho que a gente vai ganhar muito quanto o curso, né? Então, os alunos unidos a gente ganha muito, né? Seja
em pedir melhorias para o professor, melhorias para o coordenador, melhorias para a própria universidade. Então a gente precisava muito dessa união. E é isso, assim, por exemplo, quando eu tive junto com o professor de xadrez, né, o professor de estatística, a gente estava com esse projeto que chamava Psicoeducar. Era um projeto com 11 cursos também da universidade, 11 professores, e aí ele entrava com essa parte de estatística e a gente ia com o ensino de xadrez. Então a gente fez alguns estudos nesse sentido e o foco mesmo era ensinar xadrez para crianças de 6 até 15 anos, mais ou menos. Então, além de ser uma atividade muito interessante, assim, muito estratégica, né, o xadrez, eu acho que trabalhei muita resiliência nessa época também, né, que era um projeto, assim, muito bonito, muito bacana, mas muito difícil também, né. Por exemplo, o xadrez é um esporte, né, um jogo muito técnico, muito concentrante, assim, então, e aí você pega crianças pequenas, às vezes de escola pública, escola particular, enfim, estão naquele auge de brincar, de não sei o quê. Então, assim, foi bem difícil nesse sentido, mas me ajudou muito nessa resiliência também, muito na habilidade de discurso também, né? Como que eu convenço aquela criança que jogar o xadrez naquele momento vai ajudá-la naquele momento ou futuramente, enfim, então tinha todo esse discurso, né? Eu também tenho uma formação como ator em teatro, então isso foi extra universidade, né? Foi fora da universidade, mas eu acho que também me contribuiu muito nessa parte comunicativa e nessa parte também de entender que as áreas precisam se conversar. Então é uma tecla que eu sempre bati na universidade, dessa questão da interdisciplinaridade. Então eu acredito muito nessa potência de, tipo, da gente conversar mesmo, dialogar entre as áreas, porque, de fato, no mercado de trabalho a gente não vai encontrar caixinhas de cursos da universidade. Vai todo mundo ali brigando pelo seu, conversando sobre, e quanto mais você tiver essa habilidade de caminhar pelas áreas, eu acho que mais potencial de crescimento e de sucesso você tem. Então eu tinha muito esse pensamento, e o teatro me ajudou muito nisso, né? Nessa quebra de, teatro e engenharia, talvez áreas impensáveis de se relacionar, e eu sempre tentava, cara, como que eu trago estratégias de teatro para a engenharia, como que eu levo a engenharia para o teatro, e eu ficava brincando isso no meu dia a dia. E isso muito resultou no meu TCC, assim, eu fiz o meu TCC voltado para o ensino, em relação às metodologias ativas de ensino, no ensino da engenharia de produção. Eu não sei se vocês estavam já na universidade quando eu rodei essas pesquisas, mas foi em 2018, eu acho. E enfim, eu acho que foi um momento muito legal, assim, de pensar em forma diferente de ensino para a nossa universidade. Então, assim, como que a gente retribui aquilo que a gente conseguiu aqui durante esses 5 anos de ensino. Então, foi um momento muito legal, que eu tive muito apoio dos professores também, mesmo não era um trabalho de crítica ao modelo atual, não só de crítica, né, que eu acho que a crítica sempre tem, mas além da crítica, eu acho que era muito uma proposta de construção coletiva. Então, assim, como que nós, alunos, também poderíamos contribuir com o crescimento e a evolução do ensino no nosso curso. Então, enfim, eu testei diversas práticas de metodologias ativas durante a aula, então foi bem legal e foi uma entrega bem bacana, assim, para o curso também, que eu tive bastante crescimento, assim, também. E é basicamente isso, eu acho que todas elas contribuíram um pouquinho de certa forma, e é isso, assim, eu não sei se eu esqueci alguma pergunta que você fez. Não, é isso. Me chamou bastante atenção você falar que você foi para agrobio, né? Essa questão da multidisciplinaridade, de questões Sim. ambientais, para um engenheiro de produção. Por que você teve esse anseio? O que você também aprendeu muito lá da questão ambiental, da questão sustentável? Quais foram... O que você traz para a gente nessa temática da pegada mais sustentável, mais ambiental? Certo. Eu acho que, assim, a sustentabilidade ela está sempre presente com a gente, né? Então, eu acho que sustentabilidade é muito além do meio ambiente, assim. Acho que sustentável é ser sustentável em tudo, tanto em questão de recursos, em questão de meio ambiente, em questão de social também, que é muito presente.
Então, acho que eu aprendi muito isso, assim, lá a gente promoveu diversos eventos relacionados à Semana do Meio Ambiente, alguns projetos sociais também que a gente fazia. E isso é muito em relação tipo, o papel do engenheiro de produção nesse sentido também, né, de como que a gente pode utilizar desse conhecimento bem amplo que a gente tem, dessa visão sistêmica que a gente constrói durante a nossa graduação, por exemplo, que a gente pincela por diversas áreas, né, e tem esse conhecimento que a gente vai adquirindo, vai trazendo para a nossa bagagem, como que a gente utiliza isso em prol do meio ambiente, da sociedade como um todo, né? Então, assim, é uma forma de retribuição e não só no cunho, é sustentável, não sei o que, onda verde, não é isso. Não só isso, né? Mas eu acho que é a gente pensar também, pô, como que a gente consegue economizar recursos X aqui, e isso também vai trazer um retorno financeiro para a empresa, vai trazer um retorno positivo e também para o meio ambiente, pô, porque a gente não vai estar degradando determinado recurso, ou então algum recurso humano, ou então algum recurso tecnológico. Então, assim, pensar nessa sustentabilidade, como a gente utilizar menos e ter um recurso, um retorno maior em qualquer âmbito que seja. Né? Então, eu acho que né, antes de eu participar de eu ir para o estágio na Magnete Marelli, eu participei um mês, assim, quase 2 meses, de um projeto que estava tendo com um professor da engenharia de produção. Era um estágio numa ONG, a ONG Atuação, em São João, e era na construção de uma máquina de moer vidros, assim, para uma ONG de catadores de lixo. E, enfim, a gente estava muito nesse projeto. Infelizmente, eu consegui participar só do início, né, do projeto, mas a gente também tinha muito esse cunho social. Então, eu ia, durante as manhãs, ficar lá na ONG com as crianças, ajudar na informática e tal. Isso também é sustentabilidade. Né? Como que a gente ajuda, seja com uma ajuda social, seja com uma ajuda de ensino, e dar esse retorno, né? Eu acho que a universidade também tem muito essa contribuição com a cidade, né? Até a etimologia da palavra universidade é isso, assim, né? A gente juntar os conhecimentos em uma determinada região. Então, assim, como que a universidade, estando em São João do Rei, por exemplo, como que a gente consegue retribuir isso para a cidade, assim, né? Essa questão de, tipo, essa alocação da universidade, de como que ela retribui para a sociedade em que está inserida. E eu acho que era muito isso, assim, eu tinha muito essa preocupação de retribuir de alguma forma, e não só no sentido bonito da palavra, mas no sentido também de me desenvolver, né? E, assim, eu acho que tive grandes experiências nesse sentido, assim. Ah, legal, bacana. Quando a gente estava discutindo como que ia ser o evento, as coisas, a gente bateu bastante no ponto da questão da sustentabilidade não um todo. Igual você falou, não só questão de mundo verde, questão de que algumas empresas fazem algumas coisas só para como políticas de marketing, e na prática não é sustentável, ou a gente como profissional sustentável, que igual essa ideia sua, que retribua para a sociedade. E o que você, hoje na Stone, que é uma empresa que prega essa filosofia de empresa nova, com pensamento mais aberto, inovadora, vamos colocar assim, você vê que a Stone tem práticas sustentáveis dentro dela? Alguma coisa lá dentro te chama a atenção a respeito disso, do seu trabalho? Você pode contar um pouquinho pra gente disso? Óbvio. Vamos lá. Hoje eu trabalho, né, no relacionamento com o cliente da Stone, e, né, enfim, o RC como um todo, né, a gente tem essa preocupação de atender bem o cliente e tudo mais. A Stone ela tem muito essa prática dessa parte sustentável, social, muito voltada para a educação. Né? A gente acredita muito que a educação, o poder transformador da educação na sociedade. Então, assim, a gente investe muito nessas questões voltadas para a educação. Então, assim, a gente tem alguns parceiros, tem algumas entidades que a gente investe. Então, por exemplo, a gente pode citar aqui a Alpha Lumen,
que é uma entidade sem fins lucrativos que busca formar jovens lideranças no Brasil para se tornarem agentes disruptivos, né, no país e no mundo. Então, acho que é muito essa questão do poder da transformação mesmo. Aí a gente acredita muito nessa questão, nesse potencial do jovem também, do jovem empreendedor. Então, também outra entidade que a gente é parceira é a Fundação Estudar, né, que é uma organização também sem fins lucrativos que busca disseminar a cultura de excelência e alavancar os estudos, a educação, a carreira dos jovens universitários recém-formados. Né, então, hoje a gente é uma das principais mantenedoras desse projeto. Também tem o Instituto Propag, que foi criado para promover estudos e expandir o debate sobre o sistema financeiro. Então, a gente tem uma rede de parceiros e para propagar o conhecimento mesmo e contribuir com a democratização dos serviços financeiros no Brasil. Então, assim, mesmo a gente, né, nós somos uma empresa que presta serviços, a gente distribui muito essa questão do conhecimento também para disseminar o conhecimento e dar acesso ao conhecimento, essa questão de democratizar mesmo. E enfim, tem diversos outros voltados para a educação, a gente acredita muito nisso, tanto nessa questão de igualdade também, né, nos nossos processos seletivos. Então a gente acredita muito na história da pessoa, assim. Então, por exemplo, o Recruta Estônia, né, que é um dos processos seletivos maiores do Brasil, e enfim, um dos principais rituais de cultura da Estônia, a gente está muito mais focado em conhecer a pessoa do que propriamente no currículo dela ali. Então, isso é uma forma muito bacana de democratizar, assim, porque às vezes a pessoa com um currículo excelente, intercâmbio, não sei o quê, vários cursos, fala 1000 línguas, e enfim, essa pessoa pode ser boa também, mas isso não quer dizer tudo, assim, a gente também pode dar possibilidades para aquela pessoa que não teve tantas oportunidades, mas, pô, tem uma garra, tem uma história de vida, tem uma vontade de fazer a diferença, tem propósitos que talvez não são tão bem vistos do meio, tipo, não tem tantos holofotes assim no meio corporativo, mas na hora enfim, que a gente vai entender mesmo ali qual que é o racional, qual que é a motivação por trás das atitudes daquela pessoa, a gente entende de fato que aquela pessoa a gente quer ter com a gente. Então, essas políticas sustentáveis na Estônia são bem voltadas para essa parte educacional e também para a parte de colaboração com o micro e pequeno empreendedor. Assim, eu acho que é o nosso foco, né? A gente não só estampa isso no LinkedIn, nas redes sociais, no site, nos banners, que o cliente é a razão. De fato, a gente, todas as nossas atitudes aqui dentro da Estônia é voltada para o cliente. Então, né, tudo que a gente consegue fazer também para contribuir para que o cliente desenvolva, e lógico, assim, eu acho que o cliente, a gente enxerga ele como um parceiro também. Se ele está mal, a gente está mal. Se ele está bem, a gente está bem também. Isso tanto em questão de cultura, mas questão financeira também. Então a gente precisa muito dessa parceria. A gente enxerga, de fato, como uma relação de parceria. E a parceria, né, a relação de parceria tem que ser benéfica bilateralmente, enfim, quantos lados estiverem. Então, por exemplo, todas as nossas ações de disponibilizar linhas de crédito, independente do ramo de atividade, independente do faturamento daquele cliente. Então, assim, a gente tem diversas histórias, por exemplo, sei lá, um vendedor de gás, assim, que nunca imaginou ter um empréstimo, principalmente nessa questão da pandemia, que muitos negócios fecharam, muitos negócios tiveram dificuldade de manter as portas, manter os empregos da galera. Então, a gente teve muito essa preocupação, né? A Estônia se juntou a outras empresas também para construir alguns hospitais de campanha aqui no Rio, liberar diversos milhões de reais em linhas de crédito. Então, eu acho que é muito esse lado que a gente carrega, assim, esse lado sustentável, esse lado social, que, igual eu falei no início, não tão ligado ao meio ambiente, apesar de ter algumas práticas também, mas que eu acho que o mais relevante é que a gente está sempre voltando para aquilo que faz sentido, assim. Então, a gente educa, mas a gente educa também muito no lado financeiro. A gente quer ensinar o nosso cliente a como gerir, a gente não quer só ser uma empresa de máquina de cartão, a gente não quer só uma empresa. Então, a gente pensa muito nessa questão de como que a gente contribui
para o cliente, para o mercado e para a sociedade como um todo, naquele meio que a gente está inserido. Então, acho que é muito essa ideia assim, de como, né, e aí voltando para o engenheiro de produção, né, como que a gente enxerga oportunidades e possibilidades no meio que a gente está inserido, de como que a gente retribui isso. E aí eu acho que muito casa essa visão sistêmica que a gente adquire durante o curso. Ah, bacana, Então, pelo que você está falando, a Stone principalmente foca muito na questão da educação, né? Educação para mudar o mundo, educação para auxiliar e principalmente na questão de ter uma democratização melhor, né, do acesso, igual você falou, do processo trainee, uma democratização do acesso ao emprego, né? Porque a gente sabe hoje que acesso na faculdade, ainda mais federal, é restrito, vamos colocar assim, não é nada democrático. Sim. E você estava falando bastante que você focou na área da educação. Hoje a gente vive, pela pandemia, uma revolução na nossa metodologia de ensino. Vamos colocar assim. Então tá tudo diferente para todo mundo. Eu sei até que a Kivia, que dá essa matéria, ela tem algumas linhas de pesquisas referente a isso, a educação, como que a gente pode reformular a educação dentro da universidade, melhorar, que seja mais acessível. Você tem alguma coisa assim, alguma ideia que você acha central que o engenheiro de produção é essencial nisso? Que a gente pode estar impactando a sociedade nessa ideia da educação, na ideia da democratização, do acesso a emprego, à universidade, e a sociedade está retribuindo como engenheiro de produção. Sim. Eu acho que assim, sempre tem essa abertura e essa possibilidade, né? Eu acho que hoje mudou muito assim o cenário, né? De, por exemplo, quando eu fazia o curso, de como vocês estão tendo hoje, eu acho que estudos a gente tem que sempre se reinventar. E o engenheiro de produção é isso, né? Assim, a gente tem que pegar aquele cenário atual e ver como que a gente melhora, ou como que a gente adapta, ou como que a gente otimiza aquela determinada realidade atual, né? A realidade corrente ali do momento. E assim, eu acho que o engenheiro de produção tem que estar sempre... O engenheiro de produção, assim, se a gente pegar o significado real, assim, né? Eu acho que estar sempre em constante busca pela melhoria contínua, né? Então, assim, independente da vertente que estiver atuando, e aí, né, vindo para a sua pergunta para o lado da educação, como que a gente melhora, como que a gente otimiza isso, né? Então, assim, na minha pesquisa que eu fiz na época, e aí eu não vou lembrar exatamente os dados, que já passaram alguns anos, assim, vocês me perdoem, mas enfim, tem artigo publicado, quem quiser pesquisar depois tá lá no meu LinkedIn, inclusive o link do artigo, e enfim, a gente, eu né, tive uma estranha surpresa, assim, de que tinha muita vaga sobrando para o número de engenheiros que estavam sendo formados, assim, então, assim, e o número não batia se a gente via que tinha grande número de engenheiros de produção também desempregados, então, assim, esse número não estava batendo, tinha vaga sobrando, tinha gente desempregada, então o que não estava chegando ali? E era, de fato, assim, um pouco dessa questão da qualidade do ensino mesmo, e não da qualidade propriamente, mas que o ensino ele não acompanhou a mudança do mercado. Então, aí que a gente entra nesse papel, assim, de como que a gente consegue pegar as necessidades do mercado e trazer para a nossa formação. Então, vai muito nessa questão das habilidades cognitivas, né, das chamadas soft skills, enfim, que está sempre tá na moda aí atualmente, né? Então, assim, o que o mercado espera hoje de um profissional, do engenheiro de produção em específico, e o que está faltando no nosso curso, né? Então, como é que a gente traz isso? Pô, será que é um projeto novo? Será que... enfim, hoje em dia a gente tem muita coisa no nosso curso, por exemplo, né? Tem a empresa júnior, tem os projetos de competição, tem iniciação, tem monitoria, enfim, tem diversas atividades. Mas, pô, será que está faltando alguma coisa nova? Deixa eu ver, vamos criar, deixa eu juntar com o professor aqui, com um grupo de alunos aqui que pensam igual a mim, deixa eu ver o que está faltando. Pô, as empresas estão pedindo muito isso aqui. Nosso curso não tem, cara, não tem. Vamos pedir aqui para fazer uma matéria letiva, vamos fazer um debate, vamos fazer um evento como esse, conversar sobre determinado assunto.
Eu acho que isso é muito bacana e isso é uma característica que o engenheiro de produção tem que ter. Esse senso de autorresponsabilidade, né? De assumir qualquer responsabilidade, independente da posição que você tiver, como sendo sua. Então, assim, esse sentimento de dono, né, que a gente usa, assim, eu acho que é muito isso, assim, de, cara, como que você é dono do seu curso. E senão a gente fica muito nessa posição, o nosso curso tá ruim, o nosso curso não é legal, o nosso curso é novo, o curso de fulano é melhor, e o nosso curso não tem tal laboratório, e aí a gente fica sempre terceirizando essa responsabilidade da construção do curso para a universidade, ou para a instituição, ou para o professor, e a gente tira do nosso papel, que é fundamental também, de como que a gente constrói o nosso curso junto, porque lá na frente, quando você colocar a Universidade Federal de São João del Rei, ou qualquer universidade que seja, no seu currículo, isso vai contar muito, a qualidade do curso vai contar muito. Então, assim, você não está fazendo também... porque eu gosto sempre de, às vezes, julgar na real, assim, porque às vezes pode estar parecendo um discurso muito utópico, muito fantasiado mesmo. Mas, cara, não é, tipo, pensa no seu umbigo e, tipo, pensa no seu benefício próprio, e isso vai te contribuir lá na frente também. Né? E você falar que você estudou na engenharia de produção na UFSJ e a universidade sendo uma universidade boa, com um curso bom, isso vai te ajudar a conseguir bons empregos, vai te trazer uma referência boa visto aos seus estudos. Então, assim, construa a universidade que você quer vender lá na frente. Então, eu acho que é muito ter essa posição de protagonista mesmo e entender quais são os gaps ali dentro do seu curso e como que você pode contribuir, visto as suas experiências, as suas atividades, ou até a sua vontade mesmo de pesquisar, de conversar com outros colegas de outras universidades, com o professor mesmo, que eu acho que às vezes falta muito braço para a gente fazer, né? Pode perguntar a qualquer professor aí, que diversos professores vão ter diversas ideias, diversos alunos vão ter diversas ideias, mas às vezes falta braço para colocar em ação. Eu acho que a gente tem que ter muito essa posição mesmo de colocar a mão na massa, entendeu? Entendi. Basicamente a ideia é meio que hoje o mercado está cobrando da gente, né? Que você falou a questão de dono, a ideia de dono, né? Só que a gente não exerce muito esse papel perante a universidade, no caso, né? Isso que você mais está falando, né? Exatamente. Por exemplo, a comunicação, assim, que é uma habilidade que, por exemplo, a gente não tem aula de comunicação. Cara, e Uhum. assim, eu, como aluno, na época, eu via muito gap, assim, nos alunos, e falo por mim também, eu acho que eu aprendi muito durante a universidade, nos projetos que eu desenvolvia, mas eu via muita gente com dificuldade de falar, assim. E não é só falar para apresentar um trabalho lá na frente, é de falar mesmo, de comunicar, assim, uma galera que, tipo, na festa, nas festinhas, comunicava que era uma beleza, mas na hora de comunicar mesmo, seja na aula, seja em qualquer coisa, assim, com o professor para negociar uma data de prova, para negociar um trabalho, para negociar, sei lá, nem que seja um ponto de arredondar no final do semestre, entendeu? Isso tudo é comunicação. Então, assim, eu via que a galera tinha muito esse déficit. E, cara, como que a gente traz isso? Então, assim, eu, por exemplo, dei algumas vezes, assim, não é aula, assim, mas, enfim, eu promovia uns encontros de oratória, de comunicação, cara, vamos falar, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito legal a gente colocar essa mão na massa mesmo, cara, e assim, cara, comunicação todo mundo precisa falar, né? Ninguém precisa ser expert, ninguém precisa, e o falar bem não é falar, assim, com desenvoltura, falar alto, não é isso. Falar bem é você falar e a pessoa te ouvir, te entender e comprar a sua ideia. Então, assim, como que eu trabalho esse poder de comunicação, assim, durante o meu curso? E utilizar todas as oportunidades para poder comunicar, para poder falar, para poder convencer. E seja com um colega, seja com um professor, com um coordenador, seja com qualquer pessoa. Então, assim, eu acho que é a gente entender de fato que a gente precisa mexer, porque senão lá na frente o mercado cobra e às vezes não dá tempo de você correr atrás, ou então dá tempo, mas vai demorar, enfim. Eu acho que o momento da universidade é muito precioso, assim, e passa rápido demais, assim, olha eu ficando velho, né? E assim, aquele discurso de pai e mãe, né? Meu tempo de universidade. Não é isso. Mas enfim, tô fresquinho ainda, não tô nada velho. Mas eu acho que
esse momento é muito importante, assim, da gente entender de fato que a gente está no período de formação. Então, esse é o período da gente errar, da gente aprender, não que a gente não vai poder errar lá na frente, não é isso. Mas eu acho que é muito da gente arriscar mesmo, assim, a gente ser o dono do nosso desenvolvimento. Então, né, acho que na escola a gente era muito levado, assim, né, a gente tinha que fazer todas as aulas, a gente tinha que fazer tudo, a gente tinha que seguir determinadas regras. Então, tudo bem, eu acho que faz parte da gente criar uma certa como é que se fala? Disciplina. E aí depois, quando a gente entra na universidade, nós somos os próprios donos do nosso desenvolvimento, da nossa trilha. Então a gente decide o que a gente vai fazer, por mais que tenha uma grade curricular e tudo mais. A gente sabe qual projeto que a gente vai fazer, por qual vertente que a gente vai desenvolver, qual projeto de iniciação científica eu quero seguir, qual projeto para o TCC eu vou seguir, qual linha de estudo. E, enfim, se eu vou para a área acadêmica, se eu vou para o mercado, se eu vou para não sei o quê, se eu vou mudar de área, enfim, a gente decide. Então, assim, por mais difícil que às vezes isso seja, por mais dúvidas que isso possa trazer, eu acho que a gente que decide, assim. Então, é um momento da gente arriscar, da gente fazer, da gente errar, da gente consertar, da gente, enfim, fazer de novo e estar nesse movimento constante e não terceirizar o seu desenvolvimento, que eu acho que é um negócio muito perigoso. Que enfim, as pessoas possam decidir seu futuro e lá na frente você ficar arrependido, assim. Uhum. Ah, bacana. Você comentou também que a Stone valoriza bastante o micro, o pequeno empreendedor, quer ajudar bastante, tem a ideia do senso de dono. Como que é essa questão do empreendedorismo dentro da Stone? Eles deixam livre muito para executar o intraempreendedorismo? Hoje se fala muito, né, do intraempreendedorismo. Como é que é lá dentro essa questão? Fala um pouco pra gente dessa autonomia que eles dão para vocês. Conta um pouco dessa parte pra gente, por favor. Perfeito. Cara, é bizarro isso, assim, foi um lugar que eu tive mais uma presença genuína mesmo dessa liberdade, dessa autonomia. Enfim, eu acho que não é melhor ou pior, mas eu vou usar um comparativo aqui de quando eu estava na Magnete Marelli, no estágio. É lógico que enfim, lá era uma empresa multinacional, italiana, enfim, várias estruturas já muito consolidadas, muito antigas. É uma empresa que eu tive muito conhecimento, muito crescimento. Mas a gente eu tive uma nítida diferença, assim, quando eu fui para a Estônia. Não só por ser uma empresa jovem e tal, mas, por exemplo, eu trabalho hoje, né, eu lidero uma equipe de atendimento, né, do atendimento ao cliente, do relacionamento com o cliente. E, enfim, lá no meu time, eu sempre levo para eles né, hoje no RC, assim, só para vocês terem uma dimensão, tem cerca de 1.000 pessoas, assim, tanto a parte de atendimento, liderança, back-office, enfim, só no RC. E aí a gente tem toda uma estrutura de... Né, eu sempre levo para o meu time 3 vertentes, assim, que a gente está lá. Para atender o cliente, resolver o problema dele e trabalhar para que aquele cliente, que nenhum outro cliente entre em contato pelo mesmo motivo. Então, isso já dá um panorama, assim. Então, assim, o primeiro fato é atender o cliente, que é o básico, assim, a gente está pronto ali, então tem todo um atendimento humanizado. Então, hoje, o cliente liga em menos de 5 segundos, por exemplo, no telefone. A gente está em 4 canais de atendimento, né? Telefone, chat, e-mail, WhatsApp. No telefone, por exemplo, se o cliente liga em menos de 5 segundos, ele é atendido por uma pessoa. Então, não tem robô, não tem URA, né, que é aquela musiquinha, tecle 1, tecle 2, não tem nada disso, já é uma pessoa disposta a atender, que na maioria das vezes já aparece na tela da pessoa que está atendendo ele, os contatos do cliente, enfim, então já toda uma parte de tecnologia envolvida também, para a gente poder otimizar esse processo de atendimento. E aí, o que a gente não consegue otimizar que são as pessoas, que são os humanos, o encantamento, a gente deixa esse tempo com a pessoa para ela poder atender ele da melhor forma possível e entender o problema dele. Então, a gente vai atender, entender o problema dele para poder resolver. Então, assim, a gente resolve. Então, hoje, mais de 90% dos casos entrantes, né, dos clientes que entram em contato com a gente resolve no primeiro chamado, então, em linha ali. Então, assim, alguns só que a gente precisa envolver outras áreas, outros times, para a gente poder resolver, mas mais de 90% dos casos são resolvidos em linha. Então, eu acho que é algo bastante interessante também, que é esse segundo tópico. E o terceiro tópico é muito lado nessa autonomia, essa questão do intraempreendedorismo.
Então, que a gente dá para os nossos colaboradores, para o nosso time, que é o fazer com que aquele cliente, que nenhum outro cliente ligue pelo mesmo motivo. Então, é entender, cara, como que a gente faz com que eu tô atendendo um cliente aqui, deixa eu ver o porquê que ele tá com aquela dúvida, sabe? Por que ele não conseguiu resolver sozinho? O que gerou? O que fez com que ele perdesse o tempo dele e me ligasse, que ele entrasse em contato? Então, assim, e isso não é só bonitinho, assim, estampado. A gente, de fato, dá essa liberdade. A gente tem toda uma questão de reuniões, de espaços, de horários, de projetos que as pessoas conseguem desenvolver isso, fora atendimento. E, por exemplo, um exemplo aqui de um fato que aconteceu há muito tempo atrás, as nossas maquininhas, né, que foram um dos nossos primeiros produtos lançados, antigamente vinha com escrito password, né, que é senha em inglês. Enfim, é um vocabulário muito comum para nós jovens, enfim, que estamos em acesso à internet, com tecnologia, enfim. Mas a grande parte do nosso, né, 100% dos nossos clientes são território nacional no Brasil, que falam português, e grande parte dos nossos clientes também não tinham esse acesso. E a gente tinha muito chamada de clientes ligando, perguntando o que era password, o que era password, o que era password. E a gente só, enfim, muita gente só aceitou aquilo. E aí teve uma pessoa que estava atendendo o cliente naquele momento, e atendeu e falou, cara, que bizarro isso, não faz sentido. A pessoa parou, levantou a bunda da cadeira, foi lá, bateu na porta do time de tecnologia e falou, galera, aqui não faz sentido isso, por que está escrito password? E, tipo, isso era algo que a galera, às vezes, de TI, de programação, que fica muito com aquelas telas de programação e tal, não estão tanto em contato com a dor do cliente. Então, a gente tem muito essa visão das áreas que estão em contato com o cliente, né, que é o relacionamento com o cliente, o comercial, a logística, que a gente tem muito essa função de ser o coração mesmo, de pulsar essas informações para o restante da empresa trabalhar. Então, assim, essa pessoa do RC levantou e falou, cara, vamos mudar de password para senha. Beleza, mudaram lá, coisa com o pé nas costas, a galera de programação fez isso, com certeza, eu não entendo muito dessa parte, mas enfim, eles fizeram isso rapidamente, e assim, a gente zerou esse número de chamadas. Então, assim, hoje em dia ninguém mais liga perguntando o que é password, porque hoje as nossas maquininhas estão escrito senha. Então, assim, é algo óbvio que é tão óbvio que às vezes passa despercebido pra gente que está em contato, né? Então, acho que é muito essa visão de, cara, como que a gente reduz aquilo. Então, assim, a gente tem muito hoje a noção de que a gente nunca vai zerar os nossos chamados, né? Mas a gente quer mudá-los. Então, assim, não faz sentido eu atender hoje a mesma coisa do que eu atendi amanhã e ficar atendendo a semana inteira o mesmo sentido. Não faz sentido. Então, isso a gente precisa mudar. Então, assim, o que eu atendo hoje, semana que vem tem que ser outra coisa. E aí vai mudando. Então, assim, a gente tem muito essa questão de evolução e dá muito essa liberdade das pessoas também. Então, o intraempreendedorismo está muito presente nisso, assim, na capacidade da pessoa enxergar oportunidades de melhoria no nosso produto, no nosso serviço, estando em contato com o cliente ou em qualquer outra área que ela tiver, entendeu? Então, eu acho que é muito voltado para essa parte. Ah, legal, bacana. E como que é para você participar dessa revolução? A gente já chegou a falar aqui da questão da Stone revolucionar no aspecto de criar um processo seletivo mais democrático, de devolver para a sociedade, no caso, igual essa ideia das empresas agora de ouvir o cliente. Ela já revolucionou a questão do mercado financeiro, né? A questão de adquirência, Sim. Acesso à forma de pagamento eletrônico para o pequeno empreendedor. Como é que é para você fazer parte disso, de um movimento hoje que valoriza, vamos colocar assim, o que a gente, como profissional, pode devolver para a sociedade, não só no nosso trabalho, com tudo? O que é para você? Legal. Cara, então, eu tô há 1 ano e meio na Stone, né? Relativamente pouco, assim. É a empresa de 2012, né? E então, oficialmente em 2012, e veio ganhando força, assim, ao longo do tempo, né? Enfim, a Stone veio muito com essa ideia de enfrentar desafiar o duopólio do mercado de adquirentes, né, do cartão de crédito no Brasil. Então, veio bem antes do termo fintech entrar na moda, né? Então, acho que os fundadores, enfim, decidiram inovar em um setor que vinha transformando no mundo todo, né? Então, eu acho que, assim, hoje uma empresa de 8 anos, né, 9 anos,
com cerca de 6 mil, 7 mil funcionários, não sei ao certo, valendo mais de 100 bilhões de reais, assim, eu acho que mostra muito a força que veio transformando, assim, né, e hoje a gente tem quase, enfim, mais de 500 mil clientes na carteira, na base ativa. Então, acho que, assim, eu acho que é um negócio muito, muito prazeroso fazer parte disso, assim, por mais que, enfim, eu já entrei, mesmo há 1 ano e meio atrás, quando eu entrei na Stone, era uma empresa totalmente diferente, mesmo já sendo bem grande, assim, acho que eu participei de muita mudança nesse sentido, principalmente ano passado, nessa questão da pandemia, e a gente vê, de fato, o nosso poder de adaptação e transformação, né? Então, assim, a gente vinha com um planejamento, teve que mudar tudo, tanto em questão funcional, né, na nossa operação, quanto em questão de produtos e serviços que a gente ia disponibilizar para o nosso cliente também. Então, assim, a gente fez diversos investimentos em softwares de gestão, em softwares de venda online, venda à distância. Então, assim, não só em software, mas como que eu educo o meu cliente a saber mexer em vender online, vender em link de pagamento, que é um universo talvez um pouco, que traz um pouco mais de risco, né, para o cliente, ou então não risco, mas receio, assim, de utilização. Então, assim, eu trabalhava no atendimento, então eu tinha muito esse contato diário com os clientes, né, então era uma questão muito legal nesse sentido de ouvir ali qual que era a dor dele, o que estava fazendo, pô, chateado mesmo, pô, fechando o negócio. Então, assim, como que a gente conseguia ajudá-lo, e não só relacionado à taxa, a valores, porque eu acho que isso também ajuda, né, visto que é uma crise financeira, uma crise social, uma crise sanitária, uma crise política, enfim, envolve bastante coisa, mas eu acho que, assim, como que a gente ali no atendimento consegue ajudar o cliente também de alguma forma, seja na empatia, seja em ajudando ele. Então, assim, enfim, já ajudei clientes de diversas maneiras, assim, até, enfim, como ligar o computador, como usar o Excel à distância, assim, pelo telefone. Então, assim, é um negócio muito legal, no sentido de, cara, eu tô ajudando aquela pessoa, sei lá, mandar foto, a baixar um aplicativo no celular, tô ajudando ela a se digitalizar de alguma forma, entendeu? Então, assim, como que eu coloco aquele negócio no mundo atual? Né, o mercadinho do seu João lá no interior de um estado qualquer do Brasil, gigantesco, que a gente, assim, vai ver que é gigante mesmo, que infelizmente, assim, né, tem uma certa polarização, uma centralização aqui pelo meio do Sudeste, né, São Paulo, o eixo São Paulo, Rio, Minas também, mas a gente vê que o Brasil é gigante e, assim, muito diverso. Então, assim, ter esse contato com pessoas de diversas culturas, diversas falas, assim, eu tive muito esse privilégio, assim, de fazer parte e ver essas mudanças também, né, de tipo, pô, a Stone lançar a conta, lançar o link, lançar vendas por boleto, por não sei o quê. Então, tudo isso para a gente contribuir para o cliente. Então, assim, plataformas de conciliação de vendas, loja online, a questão do cuide do pequeno negócio, né, a campanha que a gente fazia e faz ainda. Então, assim, acho que é tudo para contribuir, independente do cenário, assim, por mais triste que seja, por mais caótico que seja, como que a gente, mais uma vez, se torna um parceiro do cliente, do empreendedor naquele momento. Então, assim, e aí tudo que eu falo, todas essas ações que eu falo, não é só na questão financeira, que também teve, né, linha de crédito, essas coisas, cara, vamos disponibilizar, não sei o quê. Então, isso tudo também contribui, mas como que a gente contribui além disso? Então, eu acho que foi muito bacana fazer parte disso, e estar fazendo parte ainda, né? Pretendo fazer mais parte ainda, futuramente. Mas eu acho que é isso, assim, cara, é uma empresa muito legal, que eu acho que eu estou tendo esse privilégio de fazer e divulgo para várias pessoas, enfim, chamo várias pessoas fazer parte, toda pessoa que me procura também, quero fazer parte, quero participar do processo seletivo, eu faço uma divulgação tremenda, assim, e eu acho que, assim, acredito que deva ter diversas empresas boas também no mercado, mas como a minha experiência na Estônia, eu acho que eu tenho muita propriedade para falar e muito tesão mesmo, assim, de fazer parte dessa construção
e de às vezes, sei lá, e não só, eu acho que assim, a gente é muito visto pela maquininha de cartão, né, que eu acho que é a nossa porta de entrada no mercado, mas é muito legal, assim, você vai no estabelecimento, você vê ali o cara usando, você ajuda, você tira uma dúvida, e mesmo se não for Stone também, enfim, contribui, pergunta. Na Stone tem um negócio muito legal, quando eu entrei, que a gente teve um desafio no primeiro dia, eu acho, de ir em 3 estabelecimentos e perguntar sobre o mercado de pagamento, quais eram as principais dores. E eu acho que a gente tem muito essa preocupação mesmo de colocar as pessoas em contato com o cliente. Né? Então, assim, quando a gente fala do cliente, a razão é de fato isso, para que nenhuma pessoa esqueça disso lá dentro. Então, assim, desde o do início, desde a entrada da pessoa, a pessoa, independente da área que ela for, ela tem que entrar no estabelecimento, fazer uma entrevistinha ali com o cliente para entender a dor dele, tentar ver se tem alguma ideia, algum insight ali de alguma questão que a gente possa evoluir, que a gente possa construir, que a gente possa, enfim, né, fornecer aquele serviço. E a gente tem muito essa questão de deixar as pessoas em contato com o cliente sempre, independente do cargo delas na Stone. Então, assim, até a alta gestão, assim, em alguns eventos anuais, vão em contato nas rotas, nos polos comerciais, vão em contato com o cliente, vestem a camisa mesmo, vão no atendimento, ficam lá atendendo no telefone, escutam, os clientes às vezes xingando, e enfim, tá lá o cliente xingando, quando vê o presidente da empresa que tá falando com a pessoa, e a pessoa nem sabe, e tá tudo bem também, porque ali não é o presidente, é a Stone que tá falando, independente da pessoa que tá ouvindo. Então, acho que é muito essa questão de, cara, a gente tem que ouvir o cliente, independente de onde a gente estiver, e se por algum dia a gente não estiver ouvindo o cliente, a gente tem total autonomia e total liberdade para mudar o curso ali do negócio. Ah, bacana, creio eu que é muito gratificante fazer parte disso. E, Thiago, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e eu vou fazer a última pergunta para você e depois a gente vai abrir para a Letícia ler as perguntas do pessoal na transmissão, tá? Eu que gostaria que você desse. A gente tem aqui colegas que estão prestes a formar, pessoas que estão vendo que estão entrando agora na graduação, tem todo uma ideia aí. Eu queria que você desse algumas dicas. O que você acha que foi mais essencial? O que você falaria hoje inserido no mercado de trabalho, dentro de uma empresa tão inovadora? O que você daria de conselho para a gente finalizar? Legal. Cara, assim, eu acho que entrar de cabeça, independente do desafio que vocês tiverem. Eu sempre fui muito disso, assim, de querer fazer tudo. Isso também não tem que ter os seus cuidados, né, de às vezes não se sobrecarregar. Mas eu acho que é viver todas as oportunidades, assim. Então, assim, eu até me arrependo de não ter feito uma iniciação científica, de não ter tentado alguma coisa para o lado acadêmico mesmo, achando que talvez eu não tivesse o perfil. Mas fiz alguns projetos acadêmicos por fora, assim, eu chamava de iniciação científica, mas não era uma iniciação científica, assim. Mas enfim, no TCC eu tive muito essa procura, assim, essa um pouco mais de contato. Mas enfim, eu acho que assim, a minha dica mesmo é essa, de entrar de cabeça, não ter medo de arriscar. Eu acho que o mercado ele é enorme, tem espaço para todo mundo. Eu acho que a gente tem que se reinventar. Uma frase até que um dos fundadores da Stone sempre fala demita o seu ego todo dia pela manhã. Assim. Então, cara, se você tem algum ego, alguma coisa assim, cara, joga fora. Então, não sai da universidade querendo ser o melhor que tem. Pode ser até que você seja o melhor que tem. Mas, pô, trabalhe muito sempre com humildade. Tente entender ali onde você está entrando. E vai, de fato, brincando com isso mesmo. Eu acho que se divertindo no caminho, entendendo que a formação é contínua. Então, né, sempre estude, sempre busque o melhor. Né? Não é o que você usou para chegar até onde você está hoje, que é o que você vai usar para continuar a sua caminhada. Então, sempre continue estudando, acerte-se de pessoas melhores que você. Então, tenha sempre isso em mente de
compartilhar com pessoas, criar conexões, né? Eu costumo falar dessa questão da teoria das redes, assim, né? De quanto mais conexões você tiver dentro de um meio, mais forte você é. Então, use e abuse dos contatos das pessoas, não no sentido de, fulano vai me colocar na tua empresa. Não só isso, assim, pode ser que também não é errado alguém te colocar numa empresa, quer dizer que é a pessoa que te confia, ninguém vai te colocar na empresa porque é seu amigo. E não façam isso jamais, assim, porque isso pode queimar o seu filme. Então, assim, use e abuse desses contatos, assim, dessas relações pessoais, interpessoais que você tem. E eu acho que é isso, assim, comunique, põe para fora o que você quer, saiba o que você quer. E se não souber também, tudo bem, a gente está no processo de descoberta. Mas eu acho que é muito isso, assim, de entender que você precisa se comunicar, precisa colocar a cara a tapa e tá aberto, assim, a enxergar novas oportunidades. E essa questão do ego é muito importante, assim, às vezes. Ficar muito preso a cargo, muito preso a uma empresa X, Y, Z, não é isso que vai fazer o seu sucesso, não é isso que vai fazer a sua satisfação profissional. Eu acho que vai muito mais além disso, da gente enxergar as oportunidades, independente do espaço que você tiver. E aí a gente volta lá na definição do engenheiro de produção, né? Enxergar essas oportunidades de mudança. Bacana. Thiago, muito obrigado. Não tem palavras para agradecer essa disponibilidade sua, foi incrível o papo. A Letícia vai finalizar com a pergunta do chat e vamos promover mais eventos desse tipo. Muito obrigado, viu? Foi uma honra. Que isso. Oi, Thiago. A Bianca Ribeiro perguntou no YouTube como está sendo o trabalho hoje na Stone. Você já comentou, né, as ações que a Stone tomou quando teve a pandemia em relação ao cliente, mas assim, como está sendo o seu trabalho hoje? A maioria das pessoas estão de home office, como que a Stone está lidando nesse novo contexto? Certo. Obrigado pela pergunta, Bianca. Eu acho que, assim, eu acho. A Estônia, o que acontece? A gente preocupa muito com a saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores, né? Então, a gente, de momento algum, obrigou a pessoa a ir para o escritório, não, desde o momento da pandemia. A gente fez toda uma... a gente tem diversos tipos de trabalho, né? Então, aqueles trabalhos que são muito mais fáceis de serem feitos remotamente, e aqueles trabalhos principalmente de operação, né, de contato com o cliente, que envolve infraestrutura, envolve telefonia. Então a gente teve toda uma preparação, isso lá em março do ano passado. Então a gente começou em ondas, assim, voltando as pessoas para casa de acordo com os grupos de risco, primeiramente, então as pessoas mais velhas, as pessoas que tinham contato com mais velhos em casa, com doenças crônicas, enfim, a gente foi voltando essas pessoas. E no final, até que chegou não lembro, por volta do dia 15 de março, assim, todo mundo já estava 100% da companhia inteira de home office. Então, a gente conseguiu trabalhar com toda a operação de home office, rodamos bem, acho que a empresa continuou desenvolvendo. Por volta de agosto, setembro, se não me engano, começaram a retomada, a gente voltou a abrir o escritório, né, as leis flexibilizaram um pouco nesse sentido, e aí as pessoas que estiveram se sentindo à vontade, a gente roda uma pesquisa até hoje, inclusive semanalmente, em relação à confortabilidade da pessoa em relação à retomada dos trabalhos presenciais, e a gente tá com os escritórios abertos. Eu, por exemplo, estou trabalhando presencialmente no escritório, mas agora com essa onda novamente, a gente hoje, inclusive, soltou uma questão que, enfim, a gente nunca obrigou a pessoa, mas a gente hoje soltou uma nota da pessoa querer voltar também. Acho que mais foi um aviso, assim, galera, olha, relembrando que vocês podem voltar, e, enfim, a pessoa que quer continuar no escritório vai, a pessoa que quer ficar de casa vai, a gente disponibiliza toda essa estrutura de modem, de internet, empresta cadeira, tela de computador, enfim, tudo uma questão para a pessoa se sentir confortável, de fato, nesse momento que é pandêmico, e que a gente, né, enquanto não tiver vacina, não tiver todos os cuidados, a gente não tem tanto controle em relação a isso. Mas também no escritório, as pessoas que estão trabalhando lá, tem toda uma questão do distanciamento, tem todo um cuidado com a higiene, com a limpeza dos locais, né, tem acrílicos por todo lado, então acho que todo mundo de máscara, face shield disponível,
Então, eu acho que é todo um cuidado em relação ao bem-estar e à saúde do nosso time. E eu acho que é o mínimo, assim, né? Eu acho que a gente falando assim, parece que, nossa, tá fazendo demais. Não, é o mínimo, que eu acho que é o que a gente deve fazer, visto que os colaboradores é o bem mais precioso que a gente tem na nossa empresa. Mas muito legal essa preocupação que a Stone tem, né? A gente sabe que não são todas as empresas que têm isso. Tiago, eu queria agradecer muito. Primeiro eu vou passar o agradecimento da Kivi, ela quis te agradecer. E ela gostou muito do bate-papo. E eu também. Eu admiro muito essa trajetória, já te conheço, né? De outros canais. E eu vi, assim, conversando com você hoje, o quanto que você evoluiu desse tempo todo que eu te conheço, sabe? É muito legal ver isso em você. E eu queria te agradecer muito por esse momento, muito mesmo. Foi muito bom. Acredito que, assim, para mim agregou muito e eu tenho certeza que para todas as pessoas também. E espero a gente poder fazer isso mais vezes. Gostei mesmo. Perfeito, que isso, eu que agradeço pela oportunidade aí, sempre bom voltar à casa. E estou sempre disponível, sempre que quiserem me chamem para diversos assuntos, diversos temas. O que a gente não souber falar, a gente aprende e conversa aqui. Eu acho que o intuito é compartilhar. Eu acho que é muito aquela questão, e eu gosto de estar sempre em contato com as pessoas, justamente porque a gente precisa conhecer novas práticas, novas possibilidades. Né? O curso que eu tive é diferente do curso que vocês estão tendo. Nunca tive uma aula online, então, assim, eu acho que são experiências sempre que a gente pode compartilhar e a gente está sempre aprendendo, sempre trocando, né? Então, assim, contem sempre comigo. Muito obrigado, galera, e é isso. Um beijo a todos, boa noite. Tchau, boa Obrigado, noite. Thiago, foi um prazer. Muito obrigado. Isso. Um abraço. Abraço, até mais. Tchau, obrigada, gente, pela presença.